termina. É na ressurreição de Jesus que esse caminho termina, mas é na ressurreição de Jesus que a nossa história começa, amém? É na ressurreição de Jesus que a nossa vida tem um novo sentido. É na ressurreição de Jesus que nós recebemos uma nova história. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 24. A gente vai estar lendo do verso 5 ao verso 7. Lucas, capítulo 24, do verso 5 ao verso 7, diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Os anjos estavam ali diante das mulheres que foram ao sepulcro cuidar do corpo de Jesus. E a pergunta que eles fizeram é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi o grito de vitória contra a morte. A ressurreição de Jesus não foi um grito de derrota, mas foi um grito de vitória. Assim como o brado de Jesus na cruz, dizendo tetelestai, está consumado, o grito de Jesus sobre a morte, sobre a vitória da morte, é a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é esse grito. E John Stott vai falar sobre isso. Ele diz: a ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas a inauguração de uma nova ordem, onde a morte não tem mais a última palavra. A morte não tem mais o domínio. A morte não tem mais a última palavra. E C.S. Lewis vai dizer: a história da ressurreição é o rugido da vitória de Deus sobre a velha criação marcada pela morte. É o rugido da vitória do Senhor, é o rugido da vitória do leão de Judá contra a morte, aquele que venceu a morte. E a ressurreição de Jesus é esse rugido de vitória, é esse grito de vitória. Aquele que venceu a morte, e por conta dele nós também venceremos a morte, amém? Você crê nisso, que um dia nós venceremos a morte? Porque Jesus um dia deu esse brado de vitória em nome de Jesus, e por ele, por causa dele, nós também podemos dar um brado de vitória contra a morte. A ressurreição é a vitória de Jesus, e a ressurreição de Jesus, ela foi uma ação direta de Deus contra a morte. A ressurreição de Jesus foi uma ação direta de Deus. Ressurreição vem do termo anástasis, que significa ficar de pé. Porém, o texto que Lucas vai relatar, e todos os evangelhos que relatam a ressurreição de Jesus, eles não usam o termo anástasis, mas eles usam o egeirô, que significa aquele que foi levantado. Percebam a diferença entre anástase, é uma ressurreição ou um levantar, mas o egeirô é o ser levantado. É como se uma força fizesse isso. Sabe quando você está dormindo e de repente você acorda? Esse é o anástase, você acordou, você despertou, você ressuscitou daquele sono que você estava. Mas o egeirô é quando você está dormindo e de repente vem alguém e te sacode, te acorda porque você está atrasado. Então, o texto diz que Jesus ele foi levantado, Jesus ele foi acordado, Jesus ele foi ressuscitado. Então, isso quer dizer que foi uma obra direta de Deus, a ressurreição de Jesus.
Assim como será uma obra direta de Deus a nossa ressurreição. Será uma obra direta de Deus. E na ressurreição de Jesus, a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo agiram diretamente. Porque nós vamos ver na Bíblia em 3 textos, primeiro deles de Atos, capítulo 2, verso 24, dizendo: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Jesus foi ressuscitado por Deus. Mas em João 2,19 diz que Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei. E perceba que esse levantarei tem o mesmo termo grego ergueirô. Ou seja, ele vai levantar. Então, assim como o Pai ressuscitou Jesus, o próprio Jesus ressuscitou ele mesmo. Tamanho era o poder da ressurreição de Jesus. Agora em Romanos vai dizer: isso o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, o Espírito Santo também agiu diretamente na ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus foi um ato miraculoso em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram de forma direta. Então a ressurreição de Jesus foi algo único na terra. Outras pessoas já foram ressuscitadas. A Bíblia fala sobre isso, mas nenhuma delas teve a ação direta da Trindade. Somente Jesus. A ressurreição de Jesus foi algo diferente. A ressurreição de Jesus foi algo especial, porque para vencer a morte, para decretar a derrota da morte, não poderia ser algo corriqueiro, não poderia ser algo comum, apesar de que uma ressurreição não é algo comum, mas ainda assim a ressurreição de Jesus não foi semelhante a qualquer outra ressurreição que já foi descrita na palavra de Deus. Porque houve uma ação direta da Trindade, houve uma ação direta do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Preste atenção nessa frase. A ressurreição de Jesus foi o grito de vitória contra a morte através de uma ação direta de Deus para iniciar a nova era da criação. A ressurreição de Jesus veio iniciar uma nova era da criação do Senhor. Porque assim como Adão, que foi criado e decidiu pecar e levou consigo toda a humanidade a um estado de maldição, em que a morte ali havia decretado a sua vitória, quando o primeiro homem, quando a criação havia feito algo que desagradava a Deus. Mas então Jesus vem para ser aquele que seria obediente ao Pai, daria a sua vida no lugar da humanidade, ele venceria a morte e iniciaria assim uma nova criação, mas uma criação espiritual, daqueles que seriam novas criaturas. Então Jesus, com a sua ressurreição, vem instaurar essa nova criação. E diante disso, eu quero falar com você sobre 3 verdades sobre o impacto da ressurreição de Jesus em nós. 3 verdades que eu encontro nesse texto a respeito do impacto que a ressurreição de Jesus causa na minha e na sua vida. O impacto que a ressurreição de Jesus quer causar na sua vida, que ainda não entregou ainda a sua vida a Jesus, ainda não confessou Jesus como Salvador. A ressurreição de Jesus é para você também, para que você tenha então uma nova criação, para que você seja uma nova criação. E a primeira verdade é que a ressurreição de Jesus, ela transforma a nossa vida. A transformação de vida, a Bíblia vai chamar de nascer de novo.
Em um momento, Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos, um homem religioso, um homem que era proeminente em Israel, era um mestre da lei, era alguém que era muito respeitado entre os judeus. E esse homem tão respeitado, estudioso, teve um encontro com Jesus, às escondidas, porque não queria que ninguém visse. Ele tinha medo, talvez receio ou até mesmo vergonha, de declarar que ele acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador do mundo. E perceba que às vezes não é assim com o ser humano. As pessoas até têm uma simpatia por Jesus, as pessoas até gostam da presença de Jesus, mas não querem confessar Jesus como Salvador. Talvez por vergonha, talvez por medo do que os outros vão dizer, talvez porque na verdade nem sabem o porquê. E buscam Jesus às escondidas, buscam Jesus nas caladas da noite, mas não têm coragem de entregar a sua vida a Jesus. E foi assim com Nicodemos naquele momento, até que Jesus confronta Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele fica então perplexo com aquilo, e ele não entende: como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Eu vou novamente nascer? Só que Jesus fala para ele: não é disso que eu estou falando, é ter uma nova vida, é fazer parte da nova criação. É preciso nascer da água, ou seja, nascer do ventre, mas também é necessário nascer do Espírito. E quando nós aceitamos a ressurreição de Jesus em nossas vidas, nós nascemos de novo. Nós não nascemos apenas da água, do ventre, mas também nascemos do Espírito. Então fazemos parte de uma nova criação espiritual. E a ressurreição de Jesus transforma as nossas vidas, porque ela vem nos dar uma nova vida. Ela vem nos dar uma nova existência, uma nova história. Aceitar Jesus implica em uma transformação total do nosso ser. Aceitar Jesus implica em uma transformação total da nossa vida. Não tem como entregar a vida a Jesus e continuar o mesmo. Não tem como viver e aceitar a ressurreição de Jesus e ser a mesma pessoa. Quantas pessoas mudaram de vida no momento em que encontraram Jesus? Porque todo aquele que encontra Jesus terá a sua vida mudada. E se a pessoa não muda, é porque verdadeiramente ela não encontrou Jesus. É preciso ter uma mudança profunda de vida, uma mudança no corpo, na alma, na mente e no espírito. No corpo, porque eu entendo que o meu corpo não é mais meu, mas é do Senhor. Então eu não posso fazer com o meu corpo aquilo que eu bem entendo. É uma mudança na alma, porque tudo o meu ser, toda a minha existência, tudo aquilo que eu sou por dentro muda. As minhas atitudes mudam não pelo meu pensamento, mas pelo meu interior, porque o meu interior é modificado. O meu espírito muda porque agora eu tenho acesso direto a Deus. E a minha mente muda porque eu sou constantemente transformado por Jesus. Então, a ressurreição de Jesus é uma transformação de vida. E Jesus ressuscitou para nos garantir uma vida diferente. Jesus ressuscitou para que você tenha uma vida diferente. Jesus ressuscitou para que você não viva mais da maneira como você está vivendo. Jesus ressuscitou para que você fizesse parte de uma nova criação. E no momento em que você vier a morrer, se Jesus não voltar antes, você será ressuscitado com Ele. A ressurreição de Jesus é sobre isso, é sobre uma vida eterna, é sobre uma nova história. John Newton foi um marinheiro e ele, muito novo, começou a viver a sua vida muito desregrado. Passou a experimentar todo tipo de coisas.
Tanto que a história conta que até os próprios marinheiros ficavam espantados com as coisas que ele fazia. Marinheiros, eles eram homens que não se importavam muito com o que a sociedade pensava deles. Eles faziam de tudo o que tinha de ruim, porque eles viviam nos altos mares, eles andavam por bordéis, eles andavam por lugares que talvez eles nunca mais fossem voltar. Então eles praticavam muitas coisas ruins. Agora, John Newton chegou a ser um homem que fazia tanta coisa errada na vida dele, que os próprios marinheiros que já estavam acostumados com isso, ficavam espantados com ele. Mas um dia, John Newton, ele começa a descer ainda mais. Por ser marinheiro, ele se torna capitão de um navio. E ali ele começa a trabalhar com navios negreiros. Ele começa então a levar escravos da África para as Américas. Começa então a trabalhar com escravidão. Mas em um momento, esse homem, ele entrega a sua vida a Jesus. Ele então deixa de ser marinheiro e se torna pastor anglicano. Ele deixa de ser um contrabandista de escravos para se tornar um ferrenho defensor da abolição da escravidão. Antes vendia, agora luta a favor dos escravizados. E esse homem escreveu uma canção, talvez uma das canções cristãs mais famosas do mundo, Amazing Grace, que diz assim: graça infinita, como doce o som que salvou um miserável como eu. Eu uma vez estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. John Newton, ao encontrar-se com Jesus, ele reconheceu quão miserável ele era. Porque ele parou de olhar para si mesmo e passou a olhar para Jesus. E quando nós paramos de olhar para a nossa própria vida e passamos a olhar para Jesus, nós percebemos o quão miseráveis nós somos, o quão cego nós somos, o quão perdido nós estamos. A ressurreição de Jesus é esse brilho que ofusca a nossa visão e faz com que a gente deixe de enxergar tudo que está ao nosso redor e passe a enxergar somente o brilho de Jesus. John Newton então muda completamente a sua vida, porque no momento em que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida vai mudar por completo. No momento em que você tiver um verdadeiro encontro com Jesus, a sua história vai ser transformada por completo. Não importa como você trouxe a sua vida até aqui, se você tiver um encontro hoje com Jesus, a sua vida será transformada. Esse homem era um homem terrível, mas ele usou desse encontro com Jesus para ter uma transformação total e completa da sua vida. E assim comigo e com você, Jesus, o encontro com Jesus precisa gerar em mim e em você uma transformação. Então não dá para ter as mesmas atitudes. Não é possível que alguém que tem um encontro com Jesus continue da mesma maneira. Ao encontrar-se com Jesus, a nossa vida é transformada. Mas existe uma segunda verdade, que é a ressurreição de Jesus revela os propósitos de Deus para mim e para você. Quando nós temos a nossa vida mudada por Jesus, quando nós temos a nossa vida transformada por Jesus, Deus revela os seus propósitos para nós. John Newton, o homem que eu acabei de falar, descobriu o propósito da vida dele: ser um pastor. E com tudo aquilo que ele fez, olha como é que Deus faz as coisas. Deus pegou um contrabandista de escravos e o transformou em um defensor de escravos. Deus pegou Saulo, um perseguidor de cristãos, para se tornar um cristão perseguido.
Deus pegou você do lugar onde você estava e Ele quer te transformar em algo para abençoar a vida de outras pessoas. A questão é, você precisa descobrir os propósitos que Deus tem para a tua vida. Você precisa descobrir, porque antes de Jesus, nós vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para as nossas vontades. Nós vivemos para o nosso próprio prazer. E todo aquele que vive para o seu próprio prazer é chamado de hedonista. O hedonismo desenfreado é a nossa busca incessante por prazer. A gente quer prazer o tempo todo. A gente busca prazer no dinheiro, a gente busca prazer na sexualidade, a gente busca prazer nas diversas atividades, festas, a gente busca prazer nos relacionamentos, a gente busca prazer em tudo. E enquanto mais a gente busca, mais a gente tem fome. Enquanto mais a gente se alimenta de prazer, mais a gente tem fome. Só que essa fome vai crescendo. E tudo isso que a gente vai se alimentando já não é mais suficiente, porque a gente sempre está com fome de prazer. Mas quando nós encontramos Jesus, o nosso prazer se torna fazer a vontade de Deus. Quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso prazer é cumprir o nosso propósito aqui na terra. Quando nos encontramos com Jesus, o nosso prazer é viver uma vida de acordo com o Pai quer, de acordo com o que Deus quer de mim e de você, porque nós ganhamos um sentido de propósito, nós ganhamos um sentido para a vida, nós ganhamos um sentido para a nossa existência. Talvez alguém aqui esteja pensando sobre isso. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? O porquê que eu nasci? Porque até agora eu não descobri. É porque você ainda não encontrou a ressurreição de Jesus na tua vida. É porque você ainda não teve a sua vida transformada. É porque você continua ainda buscando prazer em coisas que não vão te dar a verdadeira felicidade. É porque você continua buscando em coisas aquilo que só Jesus pode te dar. Então, quando descobrimos o propósito das nossas vidas, tudo fora desse propósito perde completamente o sentido, perde completamente a razão, perde completamente o prazer. Então, quando aceitamos a ressurreição de Jesus, parece que aquele que estava morto, que somos nós, ele ressuscita e vive uma nova vida. As coisas que nós fazíamos, a gente já não sente mais vontade de fazer, porque agora a gente é movido e moldado por um propósito. E se a gente estiver fora desse propósito, a vida começa a perder o sentido. Então, quando a gente olha para as histórias dos personagens da Bíblia e a gente não entende por que Paulo disse que ele tinha prazer nessas coisas, na dor, no sofrimento, nas perseguições, é porque a felicidade dele não estava baseada em coisas. A felicidade de Paulo não estava baseada em momentos. A felicidade de Paulo estava baseada no propósito que Deus havia colocado no coração dele. Presta atenção aqui. Deus, ele quer te dar um propósito para que você tenha na sua vida esse prazer, que não é um prazer momentâneo, é um prazer eterno, mas você precisa descobrir esse propósito, e você só vai descobrir esse propósito em Jesus. Então, aceite a ressurreição de Jesus como uma transformação da sua vida, aceite a ressurreição de Jesus como um sentido de propósito na sua vida. E terceiro, aceite a ressurreição de Jesus porque ela garante a vitória contra a morte. Olha o que 1 Coríntios 15, 54 vai dizer. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
A morte foi destruída pela vitória. E aí, Paulo vai perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a vitória da morte? Porque a morte foi derrotada em Jesus. E todos aqueles que creem em Jesus viverão eternamente. Porque em Jesus nós venceremos a morte. Em Jesus nós seremos ressuscitados. Em Jesus nós ganhamos uma novidade de vida. Em Jesus nós ganhamos propósito. Em Jesus nós garantimos a vitória. Porque Ele venceu. Ele derrotou a morte. Ele saiu vitorioso daquela sepultura. Uns momentos atrás nós oramos pela ressurreição de sonhos na sua vida. Mas eu quero, no final desse culto, poder orar pela ressurreição da sua vida. E você só terá uma vida eterna se você entregar a sua vida a Jesus. Você só participará dessa vitória se você entregar a sua vida a Jesus. Não adianta ser simpatizante da igreja. Não adianta ser um amigo da igreja. Não adianta ser um participante de cultos. É preciso entregar a vida a Jesus. É preciso nascer de novo. Porque quando você nascer de novo, você vai garantir um propósito na sua vida e você vencerá a morte. Muitas pessoas têm medo da morte, mas o crente ele não tem medo da morte. Sabe por quê? Porque ele sabe que a morte é só um estágio para a gente ir para uma nova vida. É por isso que os cristãos da igreja primitiva não tinham medo da morte, porque eles sabiam que ali era só uma passagem para a verdadeira vida. Então, Jesus ressuscitou para nos ressuscitar. Em Apocalipse 1:17, 18 vai dizer: quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E aí ele completa: eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Jesus tem nas mãos dele as chaves da morte. Jesus tem nas mãos dele a chave que nos condena à morte. Jesus tem em suas mãos a chave que pode tirar você de uma vida morta. Jesus tem em suas mãos a chave que pode mudar a sua vida. Jesus tem em suas mãos a chave que pode mudar a sua existência. Mas se você não aceitar a ressurreição de Jesus, a sua vida não será mudada. Você vai continuar vivendo a vida que você vive. Você não vai experimentar o propósito que Deus tem para a tua vida. Jesus tem umas chaves nas mãos e Ele quer destrancar essa porta, esse lugar que está te levando para a morte. Ele quer destrancar a sua vida para que você tenha uma vida eterna, para que você tenha uma vida plena. Jesus vive para sempre. E aqueles que aceitarem a Jesus, com Ele, todos nós viveremos. Todos nós viveremos. O convite que eu te faço essa noite é um convite para a vida. O convite que eu te faço essa noite é um convite para ter uma nova vida, uma nova existência. Jesus está te chamando para aceitar a sua ressurreição, para que um dia você seja ressuscitado dentre os mortos, para que um dia você esteja com Ele na eternidade. Eu quero te dar a oportunidade, nessa noite, de entregar a sua vida a Jesus, para que você experimente essa nova vida que Ele quer te dar.
Se você morrer hoje, o fato de você ser um simpatizante da igreja não vai te dar uma vida eterna. Se você morrer hoje, o fato de você estar no culto não vai mudar em nada na tua vida. O pastor Renan esteve aqui ontem, né? Pregando sobre aquela senhora de 79 anos, entregou a sua vida a Jesus e morreu. Mas morreu feliz porque ela sabia o destino que a esperava. Todo mundo sabe a história da minha tia. Aceitou a Jesus, foi batizada, meses depois foi para a glória. Mas ela não era uma simpatizante de Jesus. Ela não era frequentadora de culto. Ela aceitou a ressurreição de Jesus e eu creio que um dia ela será ressuscitada também. Essa senhora de 79 anos não era uma simpatizante de Jesus, não era uma frequentadora de culto, mas era alguém que entregou a sua vida a Jesus e também será ressuscitada na vinda de Cristo. E eu quero te fazer um convite de vida. Aceite a Jesus como teu Salvador. Aceite a Jesus como uma mudança da sua história, da sua realidade. Deixe de ser um frequentador de culto. Passe a ser alguém que entrega a sua vida para Jesus todos os dias no culto. Deixe de ser um espectador de alguém que fala de Jesus. Passe a ser alguém que fala de Jesus. Deixe de ser um frequentador de igreja e passe a ser um frequentador da eternidade. É o convite que eu quero fazer para você, um convite de vida eterna. Vou pedir que apague as luzes e eu quero te dar a oportunidade agora, erguendo uma de suas mãos, entregar a sua vida a Jesus. Eu vou orar pela sua vida. Existe alguém nessa noite que quer, em nome de Jesus, viver essa nova história, viver essa realidade? Só faz esse sinal, você aí do seu banco, eu vou orar por você. Não perca essa oportunidade. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer ressuscitar você que está morto. Existe alguém aqui que quer deixar de ser um frequentador de igreja, quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma de suas mãos para que eu possa ver. Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu não vou me alongar, mas eu quero te dar essa oportunidade de reconhecer Jesus como teu Salvador, de reconhecer que você precisa ter uma nova história, ter uma nova vida, de que você quer deixar de ser um frequentador de culto. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Olha, meu querido, não deixe a oportunidade passar, porque talvez você não tenha uma segunda oportunidade. Jesus quer ressuscitar o que estava morto na tua vida. Jesus quer ressuscitar essa vida que já passou da hora de ter uma mudança. Se por algum motivo você não entregou sua vida a Jesus, talvez por vergonha, assim como Nicodemos, que quis se encontrar com Jesus escondido, se é esse o caso, procure alguém da igreja e diga: olha, essa palavra foi para mim, ela tocou no meu coração. E assim como Pedro, que falou aqui ontem, entregue a sua vida a Jesus. Não perca a oportunidade. Me procure no final do culto, procure algum irmão, mas não saia daqui sem tomar essa decisão, porque Jesus quer te dar uma nova vida, te dar uma nova história, te dar um propósito, para que você então ressuscite com Ele, tenha uma nova vida com Ele. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Logo depois nós vamos cantar uma canção. Pai, eu te agradeço porque o Senhor não só morreu naquela cruz para pagar um preço que era nosso, mas o Senhor ressuscitou, dando um brado de vitória contra a morte. E por isso nós também ressuscitaremos quando o Senhor vier buscar o teu povo. Que teu Espírito Santo toque nos corações essa noite. Que em nome de Jesus, Senhor, essa noite ainda haja conversão nesse lugar. Que em nome de Jesus, essa noite ainda haja salvação nesse lugar.
Que em nome de Jesus essa noite ainda haja libertação nesse lugar. Que é pelo Teu Espírito Santo que nós declaramos, é no nome de Jesus que nós declaramos que haja, Senhor, salvação nessa igreja. Que haja, Senhor, restauração de vidas nesse lugar. Para que o Teu reino seja abençoado, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, fala aos corações. Que Teu Espírito venha convencer, Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças, do pecado, da justiça e do juízo. Que eles possam reconhecer que eles precisam ressuscitar, que eles precisam ter uma nova vida em Ti. Em nome de Jesus. Amém.